Olá, amigos, ouvintes, espectadores da Azul FM, sua rádio web com transmissão ao vivo também pelo canal do YouTube da Azul FM. Você também pode ver e rever esse programa no meu canal, Google Oliveira, ator e diretor, quando quiser. Se quiser ver as entrevistas anteriores, todas foram muito legais. Já tivemos aqui o pessoal do Polo de Cinema, o pessoal da dança, do balé, do teatro, das artes plásticas. Falta gente ainda, mas enfim, consegui gente da literatura. Semana passada tivemos, hoje também aqui, especialmente com a gente, Ângela Ramalho. E tá para chegar o secretário de Cultura, o Victor Simeão. Mas vamos falando, pessoal. Então, se inscreve lá, tanto no meu canal quanto no da Azul FM, compartilha, comenta, manda sua pergunta. Se tiver alguma pergunta para Ângela, para o Vitor, manda aí. Vamos participando ao vivo também. Bom, é com enorme satisfação que a Guardiões das Artes tá on, chega contigo nesta quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022, também conhecido como hoje. Hoje. Não é? Esse é um programa dedicado aos artistas locais, a divulgar suas obras, divulgar o seu trabalho, a sua arte. Uma horinha inteira falando de arte, de cultura, toda quinta, das 18 às 19, na Azul FM, não perca. Queria aproveitar, dizer que nós, enquanto artistas, produtores, né, mantenedores, defensores, guardiões das artes mesmo, devemos nos manter firmes, não é? Porque independentemente dos percalços que surjam, se cada um defender a sua arte, nenhuma delas esmorecerá, beleza? Então defenda a sua arte também. Bom, aproveitando, quero chamar a atenção de você, lojista, você empresário, você também que tem uma grande empresa na região, quer anunciar? Anuncie conosco seu serviço, seu produto. Anuncie, ligue no 449-8854-7178 para o programa Guardiões das Artes tá on. Mas se também quiser anunciar em outros programas da Azul FM, entre em contato pelos canais digitais. Tem aí o Instagram também da Azul FM, você pode mandar uma mensagem lá pro Claudião. Não é não, Claudião? É isso aí. Então anuncie, a nossa arte é divulgar a sua. Manda aí, vamos lá, vamos começar as nossas parcerias. Bom, hoje, como disse, vamos ter essa ilustre presença especial de Ângela Ramalho. Minha amiga, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Guga. De verdade. Obrigada eu. Fico muito feliz. E o Victor Simeão, secretário municipal de Cultura, que está chegando, está saindo de uma reunião, está vindo para cá. O trânsito também, esse horário pega um pouco, né? Mas assim que ele chegar, a gente bate um papinho com ele também. Então, por enquanto, vamos começar aqui pela Ângela, que é escritora e editora também da AR Publisher. Então, se você tiver intenção, de repente você tem um livro escrito, tem alguma coisinha lá, tem um rascunho aqui, dá para publicar, melhora o rascunho e traz, que a Ângela publica. E se não quiser melhorar, a gente melhora. Sim, aí, ó, tem equipe para isso. Tem mais essa, tá vendo? Beleza. Revisores, redatores. Olha aí. Tem tudo na R completo. Publisher. Tem. Olha aí, que time completo. Exato. Bom, muito obrigado a você que está nos assistindo, nos acompanhando. Continue, compartilhe, chama a família, chama todo mundo, manda pergunta, que aqui sempre o assunto é muito interessante. Ô, Ângela, primeiro, minha amiga, além de querer demonstrar minha gratidão, também minha admiração. Obrigada. Pelo seu trabalho, por todo o esforço que você traz aqui para a cidade, para a região, a abertura que você dá para os artistas locais, que é muito importante. Às vezes o escritor, ele é muito solitário, né? Já tem essa questão de ser ali um trabalho introspectivo, e o cara tem que pôr no papel e não perder o fio da meada, às vezes vem aquela ideia e tal, e ele é muito sozinho, muito solitário. E eu sinto como se você acolhesse, né, essa galera, assim, e a editora também, né, a R como um todo. Então, nesse sentido que eu tenho que te dar os parabéns, não tem como, né? É uma coisa que é muito legal. Obrigada. É muito legal. Eu queria que você se apresentasse para os nossos espectadores, os nossos ouvintes, como que começou a sua história com a literatura, se você tem alguma outra vertente artística além da literatura, como é que foi o seu início, assim, desde o berço até hoje? Eu tive a sorte de nascer numa família, eu tenho muito orgulho disso,
Meus pais vieram da Paraíba. Aham. A cultura, né, do Nordeste é Sim. maravilhosa. Minha mãe é Sergipe, beijo, E meus mãe. pais, durante todo o tempo que ficaram aqui no Paraná, nunca perderam o sotaque, Sério? nunca perderam as suas raízes. Que legal. E meu pai era poeta cordelista Olha. e repentista. Esse é o mais difícil de tudo. Ele fazia os dois. Ele era mais repentista do que cordelista, porque ele fazia no improviso, sabe? Legal. E eu, pequenininha, com 4, 5 anos, foi a minha primeira escola de poesia. Que foi meu pai. maravilha. Então Em eu já casa. aprendi. O repente eu não sou muito boa, não, sabe? Mas é só praticar. Porque esse negócio de improviso, né? Mas, assim, a poesia de bancada que a gente chama, né? Uhum. Você sentar, pegar o papel e a caneta, pensar, escrever, colocar os versos na métrica, porque Sim. o cordel é métrica. Existe a métrica, porque a é. métrica é quem garante o ritmo Uhum, do exato, cordel, né? exato. E o repente também, de alguma forma. É, né? também tem que ser na métrica, os dois, né? Mas na oralidade, fazer a métrica e sair um negócio perfeito, É difícil. o cara tem que ser bom. E Nossa, meu pai, tem que modéstia à ser. parte, era bom nisso, né? Chegava o pessoal, eu era pequenininha assim, né? Chegava o pessoal, seu Inácio, faz eles falavam verso, né? Faz um verso sobre futebol, faz um verso sobre política. Eles não pensavam muito não, sabe? Era 2, 3 minutos assim, pá, saía, né? E às vezes vinha algum pedido assim, difícil, né? Que eu ficava pensando assim, o pai não vai dar conta desse aí não, Esse né? aí vai ser Ficava assim, não estava acreditando muito no velho, né? Tá, dali a pouco ele fazia, sabe? Então eu ficava assim, de boca aberta, vendo como é que o pai tinha Que legal. tamanha habilidade. Mas ele veio lá do berço do cordel, né? Sim. Então eu aprendi, vi ele fazer, né? Mas o repente mesmo, no improviso, não conseguia, não. E até hoje também não consigo. Mas o cordel escrito, né? O cordel de bancada que a gente chama, eu faço. Mas eu nunca tinha... Eu tenho alguns cordéis avulsos, né? Porque os cordéis nordestinos, mesmo os cordéis de raiz que a gente chama, eles são longos, né? Eles têm lá mais de 30 estrofes, 32, 30 e tantos, até mais, né? É mesmo? E eu daria um livreto muito pobrinho, né? E eu devia isso pro meu pai. Eu falava, caramba, meu pai faleceu. E, né, a obra dele foi com ele, porque era tudo na oralidade. Naquela época não tinha computador, não tinha nada para registrar. Não registrou né? nada. Não tinha, não tinha. Nossa. Né? Tá, daí eu nem me lembro bem, mas eu tô sem ele aqui. Mas já faz acho que uns 4 anos, 5 talvez. Eu falei, vou fazer um folheto de cordel, né? Em homenagem ao meu pai, porque caramba, né? Aí eu fiz o Senhora das Sete Quedas. Que aliás é excelente. Eu li, é muito Obrigada. legal, né? Parabéns. E o Senhora das Só que Sete é baseado Quedas. em fatos reais, né? Baseado em fatos reais. E o próprio título já é uma pegadinha, né? Claro. Porque como eu sou do Paraná, o pessoal pensa, a Senhora das Sete Quedas, ela vai falar de Foz do Iguaçu. E não é. Não é, né? E não é. Então, vou deixar o povo curioso aí. Quem quiser saber o adquira o que livro. é, aí vai lá procurar na R Publishing. Que tem. Isso. Aliás, não tem mais, esgotou tudo na Flip. Não tô falando que é bom, tô falando que o livro é bom. Vendi o resto do estoque. Vendi. Já tem que fazer a segunda edição. E esse cordelista que veio para Flim, o João Gomes de Sá, Legal. que você é me amigo apresentou, meu, você né? me Amigo meu de apresentou. mais de 12 anos. Sensacional. Ele chegou para mim, Ângela, faça mais cordel. Você não pode parar só nesse primeiro, porque você sabe fazer cordel. E é muito difícil mulher cordelista. Né? Raro, Tem né? muitos Mas- homens, né? O masculino no cordel, ele predomina. Aliás, na literatura, né? De modo geral, né? né? Nos últimos anos, assim, até que aumentou um pouquinho da literatura feminina, mas teve uma época, assim, bem, né? Predominante mesmo os homens. Mas ele diz que no cordel especificamente é raro, né? Tem poucas cordelistas. Até a menina da UEM, não me lembro agora o nome dela, acho que a professora Margarida, se não me engano, ela falou comigo que eles precisavam descobrir alguém em Maringá que fizesse cordel e não encontraram ninguém, não sabiam, né? Porque eu também divulgo pouco, né? Eu divulgo uma vez por ano nas Flins e tem lá no site da editora, tal e coisa. Mas ela ficou muito feliz de saber que tem alguém
que faz cordel com em Maringá. certeza. Não, e sem querer assim, descobri mais uma, né? Que é a Yara, né? A Yara Ribeiro lá do Pedras, Também, né? também. Ela começou, também. pelo menos ela veio Ela tem oferecer a o cordel, peça né? e tem o livro Andarilhos de Cordel. Andarilhos Mas, de Cordel, se não me engano, acho justamente. que começou com o teatro, depois o livro. Depois que ela passou Acho pro que alguma papel. coisa assim. Ai, que legal. Né? Tem a Yara também. Então não sou só eu, não. Beijo Mas é pra bom, Yara. né? Ela e o Adriano já estão convidados, Ai, estão me devendo aqui. Casal que, nossa, sensacional, né? gosto demais dos dois. E que trabalho maravilhoso que fazem, eles né? são ótimos. E que torço para que tenha mais pessoas, né? Amém. Interessadas. Eu acho que o João vindo de Maringá e a oficina e a palestra que ele deu, eu acredito que incentivou bem. Que legal. Até a gente fazer um grupinho aí Que maravilha. dos amantes do cordel. Que Vamos maravilha. ver. Nós estamos querendo reunir um grupo aí e mexer o cordel aqui em Maringá. Ah, que bom. Fico Fazer a feliz. coisa funcionar. Fico feliz. Deixa eu só incluir, pedir licença a vocês, incluir na nossa conversa o nosso outro convidado, o grande Vitor Simeão. Quer sentar aqui, Vitor? Imagina. Muito que obrigado, isso. amigo. Bem-vindo. Guga, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bom, meu lindo? Que prazer. Eu tava falando de Bem-vindo. cordel. Então já vamos Que incluir. delícia. Continua o assunto. Já aí. vamos já incluir o vamos. Vitor na conversa. Vamos Bem-vindo, embora. amigo, bem-vindo. Mas eu estava perguntando para Ângela como é que foi o início dela até chegar nos dias de hoje, né? E aí estendo a pergunta para ti, para depois a gente emendar você no cordel. Quanto Como tempo é a gente que- tem? A história é longa. hein? A minha é longa também. Eu tava falando que eu comecei com o pai, né? Isso, verdade. Meu pai Continua, era cordelista, continua. era mais repentista que cordelista. E aí você começou, É. mas você não começou escrevendo É. cordel, né? Na verdade. Não. Eu fui mais para os versos livres. Tem alguma coisa rimada também, mas não no cordel. Mas com 9 anos eu já tinha um caderno de poesia. Ah, que eu legal. já tinha. Com A poesia 12 também anos é. eu. Aí, do caderno, eu passei por uma pasta, Tá. daquelas de arquivo, assim. Eu cheguei a um ponto, assim, que eu tinha umas 400 poesias naquela pasta. Eu adoro poesia, É. adoro, né? Então, quando foi... E não tinha dinheiro para publicar, né? Certo. Porque eu sempre fui meio pobre de barreira. Ai. Então, eu esperei, né? Começar a trabalhar. Mesmo assim, aí a faculdade, tal. Eu sei que o meu primeiro livro eu publiquei com 50 anos. Nossa. Com 50 anos, né? Mas ele você tinha Aí- escrito recente ou é desses Não, que você escreveu lá atrás? aí eu misturei, né? Porque Ah, daí eu tá. fui, dessas 400, e tinha outras coisas mais novas, eu fui pegando aquelas do meu Resgatou, gosto, né? Eu fiz Resgatou. uma seleção ali, Legal. né? De umas 100 poesias, mais ou menos, e fiz o primeiro livro. Mas o primeiro livro atrasou um pouco na gráfica. Tá. Enquanto atrasou, eu fiz o segundo. Aí, quando foi para rodar, Já rodou os mandou dois de uma vez e eu lancei os dois. Maravilha, aí E não sim. parei mais, né? Ai, que ótimo. Não parei mais. Que maravilha. E abri editora com 60 anos. Ah, que Eu maravilha. aposentei e abri editora. Mas o que eu fico Né? mais feliz é de ver você dando abertura para outros artistas. Isso que é Eu fico legal, muito né? feliz. Olha aqui, eu fico tão feliz quando fecha num tanto desse de Que maravilha. livros e 25 autores que eu já passei a renda de cada um por Pix. Maravilha. Gente, você saber que uma Flim, né? Porque com essa questão do Covid baixou muito as vendas, Nossa, né? de todos, E né? você O teatro tá- sofreu demais também, a música. Um tudo. evento grandioso, capaz de gerar renda para o autor iniciante. Uhum, sim. Olha, eu fico assim muito orgulhosa de. Obrigada pelo espaço. Não, você é uma ponte maravilhosa e o Vitor é o alicerce Nossa. dessa ponte. Porque a Secretaria Municipal de Cultura de Maringá também vem trazendo muitos eventos para a cidade, né? Vem fomentando a cultura, a arte aqui. Nós estamos, acho que, numa união, num elo de proporcionar um espaço a todos, né? No nosso caso aqui, quando o Claudião me chamou para fazer o programa aqui na Azul, que aliás eu agradeço, né, a ele, a Azul, a Faculdade Andreotti pelo espaço, foi com esse intuito de dar abertura para os artistas virem, bater um papo, a gente conversar, divulgar os trabalhos, que o público conheça as pessoas, conheça os artistas, fala, nossa, essa aqui é a Ângela, essa aqui, publica com ela. Muita Né? gente não sabia que tinha uma editora em Maringá. Então, Muita gente. E eu fiquei Quando a gente sabendo falava na de época Maringá, de Maringá, editora. Então, você Né? vê? Porque sai do eixo, parece que o pessoal Aham. cai da cama, assim, "Oh", né? E a gente está aí, resistindo. Desde 2015, Sempre. já entramos para o 8º ano, graças Amém. a Deus. Oitavo, que 8º ano maravilha. da editora. Sensacional. Entrei com 60, vou para 68 já. Ah,
Mas tá aqui no pé. Enquanto Deus me der saúde, eu tô fazendo sempre, livro. Não, sempre. Né? Com certeza. amém. Sim. Mas uma das coisas que eu mais gosto na Ângela, e eu posso tomar a liberdade de falar, eu disse a ela quando a gente encerrou a Flim, é a capacidade dela e a vontade de realizar. Sim. Uma coisa é você ter uma gestão pública que tem limitação, embora nós tenhamos uma equipe hoje, um prefeito, um gestor que olhe para a cultura e olha para a arte e investe, Certo. mas o braço do poder público é limitado. Você não consegue fazer tudo que você gostaria. Uhum. As ideias são milhares. E você precisa de parceiros e parceiras que trabalhem e atuem com você. Sim. A Ângela é uma dessas. Sim. Compra tudo que a gente fala, vai dar um jeito, você pede, ela resolve. Fico pensando, se Maringá tivesse mais umas 5, 6 Ângelas, a gente tava, Nossa, olha... estamos no topo, né? Tava. Tamo quase já. Tamo Quase. Dá Agora pra... você me fez lembrar do Assis, né? É. Quando perguntaram uma vez pro Assis se era muito difícil lá na época dele, do Robson, fazer livro. Ah, era, porque naquela época não tinha Ângela. Tá vendo? A referência. Ah, mas você já citou que você fez com o Robson? O Robson é o primeiro livro Nossa. escrito em Maringá, né? Aliás, publicado também, né? Foi escrito junto com Terra Crua, lá no final dos anos 50, publicado em 59. Nossa. Ele nunca tinha tido uma reedição. A Ângela fez uma reedição de forma facsímile, né? Reproduzindo, e é um presente para Maringá. Para nós que acompanhamos a história da arte, e mais especificamente a história da literatura, isso é um presentão. Que legal. Sem contar que o Assis ainda tá vivo, né? Uma coisa é você homenagear, e tem o seu valor também, quem já morreu. Outra coisa é você homenagear quem ainda tá em vida. Então, quem fez isso? Sem dúvida. Ângela Ah, Ramalho. nessa dúvida. Flim, ele tirou fotografia com o Robson lá e um Sem monte de gente dúvida. ali. Isso, Ai, gente, que coisa lá em linda. casa a gente sempre fala isso, né? Eu, minha mulher, a gente fala, pô, é tão melhor quando você homenageia a pessoa em vida, cara, é tão mais importante. O próprio reconhecimento do artista, né? Que ele fala assim, nossa, alguém olhou pro meu trabalho, né? Porque depois do póstumo, claro, é válido também, fica aquele conforto para a família, enfim, mas aquele cara que sonhou com aquilo, né? De repente, de alguma forma, acabou não presenciando a realização desse sonho. Né? E em relação a isso, a Secretaria de Cultura tem feito uma série de atividades de preservação da memória, e pegando um gancho em relação ao Assis, ele doou para nós o boneco do Robson, né? Aquele primeiro original, digamos assim, o desenho da publicação do livro, e nós começamos um estudo, leva um tempo, porque é uma comissão que faz essa análise, e nós vamos tombar o primeiro livro publicado em Olha, Maringá. que A partir daí legal. começa uma maravilha. série de estudos, Sim, exposições maravilha. e afins, que é, de novo, um compromisso que a gestão tem de preservar a memória dessas pessoas que ainda estão vivas, né? Fantástico. Maringá é muito nova. Você para pra pensar, tem 75 tem anos. tanta gente que é mais velha que a, idade, que a cidade, né? Sim. Sensacional. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Obrigada. E da sua parte, meu querido, como que você começou? Ah, não, peraí, uma última pergunta que eu fiz para ela é que ela não colocou. Além da literatura, tem alguma outra expressão artística que você veio assim de criança ou tal, que você desenvolveu fora a literatura? Tipo, você toca algum instrumento, você canta, você eu dança? Eu cantei. Na época da faculdade, eu sempre gostei muito de música também, né? Aham. Não tinha essa voz da Aquara rachada, mas isso aqui é por conta da Flim. Ah. Eu cantei no coral da universidade e eu fiz teatro na UEM. Ah. Fiz teatro na UEM. Então, ó, já tem que te convidar Mas, para algum é. espetáculo, para algum filme. Já tem Mas que... o forte meu sempre foi a escrita. Eu sempre gostei muito Legal. de escrever, né? E aí, depois segui carreira de magistério, né? Na verdade, eu queria fazer jornalismo. Opa! Não tinha jornalismo na UEM. Aí eu falei, vou... Acho que continua não tendo, na verdade. Sou de uma né? família Não de- tem. de- Comunicação e multimeios. Comunicação e multimeios. Sou de uma família de muitas professoras, né? Aham. Até minha tia foi homenageada com o nome de um CMEI ali na que Operária, né? legal. Pioneira também, professora. Aí eu falei, vou para pedagogia então, né? Depois eu vejo o que eu faço. Que Aí falta fiz ainda, né? pedagogia. Falta ainda a comunidade valorizar o professor do jeito que tem que ser valorizado. Entrei no magistério, foi uma carreira assim, gostei muito, né? Uhum. Desenvolvi muita literatura dentro de sala de aula. Acredito. Desenvolvi muito. E aí, o jornalismo ele veio depois. E veio sem eu nem esperar, Nem vai, né? Porque eu sou das antigas, né? Nem precisa dizer, né? Somos. E eu tinha uma atividade jornalística remunerada e registrada em carteira, que eu trabalhei Que legal. na extinta Rádio Cultura como redatora e registrada em carteira. E aí, quando eu fui registrar a editora, lá na Biblioteca Nacional, isso por telefone aqui de Maringá, Uhum. aí a moça me pediu uma documentação. Primeiro ela perguntou se era jornalista. Não. Tem letras? Não. Aí eu falei, eu fiz um curso
técnico de redação. 3 anos registrado no MEC, tá? Mandei esse diploma. Eu tinha editado um blog, já há 9 anos que eu editava esse blog. Tinha tido um prêmio nacional com Olha esse que blog, legal. tudo, né? Mandei tudo que eu tinha de experiência de editoração. Aí demorou uns 45 dias, saiu o registro da editora. Aí ela que me ligou, né? Aí ela me ligou e eu conversando, que eu gosto de conversar, vocês não me cortaram. Deixa eu ver o horário. Aí ela Não, falou, pode dona Ângela, a senhora falou que a senhora tinha um sonho de fazer jornalismo. A senhora sabe que com essa carteira registrada, como redatora, a senhora consegue o registro de jornalista? Falei, não. Ela falou, tem um parecer do Supremo, assim, Olha, que que maravilha. quem exerceu atividade jornalística antes de existirem as faculdades, que podia entrar com a... Ah, sim, porque é com a- direito adquirido, juridicamente, Como se né? fosse- E conseguiu o registro. Aham. Eu falei, vou já atrás disso. E Sim. não foi nem um ano, eu estava com o meu registro. Só para maravilha. dizer, sou jornalista. Foi o caso do DRT de ator lá né, em 78. Quem já era ator antes de 78, mesma coisa. Registrou, né? Mas só para dizer, porque não, já- eu uso muito. Esse curso de redação que eu fiz foi muito bom também. Eu tive nada mais, nada menos que a Alice Áurea Penteado Marta, Que de maravilha. professora. Espetaculosa, nossa senhora. Então, eu não precisei fazer, né? Aham. E uso muito desse curso e estou aí editorando, né? Maravilha. E nós ganhando com isso. Todos nós Que ganhando bom. com isso. Maravilha. Obrigado, amiga. E, Vitor, Bonitinho. como que a arte surgiu para você? Como que a cultura se apresentou? Como que foi o seu início de criança? Você já tinha algum viés assim? Eu Alguma veia? vou tentar resumir a história porque é longa também. Tá bom. E assim como a Ângela também gosta de falar muito, né? Bom, minha família é de Umuarama, eu tô aqui em Maringá faz 14 anos, mas a gente nasceu e foi criado lá. E nossa família é muito simples, então a gente não tinha livro em casa. Livro na casa de pobre é o quê? Qual que é o livro de casa de pobre? Qual que é? Meu pai até tinha um pouquinho. Mas qual que é o livro da casa de pobre? Ele tinha, Bíblia. Bíblia. É o único livro que tem na casa de pobre é Bíblia. Meu pai tinha cordel, que é baratinho. É por isso que você virou poeta. Podia. Pronto, tá explicado. Por isso que você é poeta e eu não. E por conta disso, enfim, não era uma casa com livros e não tinha incentivo, ninguém tinha ido pra faculdade. E eu estava em escola pública. E na escola pública eu era um aluno muito problemático, assim. Eu tive problemas, era muito bagunceiro. Então, tudo que podia fazer de errado na escola eu fiz. Não. O que eu ouço algumas professoras reclamando hoje, eu falo, nossa, eu ia fichinha. Na minha época eu fazia o triplo. E pra resumir e encurtar bem a história, em 2004, 2005, eu tive um grande problema na escola, assim. Eu estava num colégio chamado Hilda Camal, que é no centro de Umuarama. E para dar uma comparação para quem nos ouve e nos acompanha, é como se fosse o Gastão Vidigal daqui. Certo. Eu não sei se isso acontece, mas antigamente o colégio público de centro, dos colégios públicos era sempre o melhor, ou como a gente falava, o menos pior. O menos pior. E as mães ficavam 2, 3 dias na fila para conseguir. Então a Solange Sim. Riozinho fez milhões de reportagens Verdade. na fila, assim, as mães. Essa mãe tá há 3 dias, minha mãe foi uma dessas. E conseguiu vaga. E em algum momento, Ângela, porque queriam me expulsar da escola. Ah, meu Deus. Por causa de bagunça e tal. Aí eu não sei como é que foi negociado. O castigo pra aluno é o quê? Biblioteca. Lê livro. Ah, que beleza. Não, biblioteca, não era nem livro. biblioteca. Mandaram pra lá. O que você ia fazer lá? O que eu ia não fazer era outra importa. coisa. Eu tava pensando, naquele momento eu tava pensando em como explodir a escola, né? Né? Tipo, Eu ia ter esse tentar tempo dominar o vazio. mundo, né? E aí, uma bibliotecária cujo nome eu não me recordo, mas gostaria muito. Eu preciso ir pra Umuarama pra procurá-la, inclusive. Ela tinha uma voz bem fina, ela falou algo como... Meu nome é João Vitor. O João foi cortado agora, mas meu nome é João Vitor. Ela falou assim, João, você que tá aqui todos os dias, tem um livro que os jovens estão lendo sempre. É de um menino bruxo que vai pra uma escola, ele não tem paz, tal, não sei o quê. Era Harry Potter. Ah, E aí eu falei, tô fazendo nada aqui mesmo, vou ler. Começou. Mas Aí você li tem 18 anos? 28 eu tenho. Eu tenho 28, então eu peguei a geração Harry Potter. É que eu tô barbudo, cabeludo e de boina, né? Vocês estão Lá me em Barba também tô com uma peruca aqui, um cabelo aqui. Tem não que deu tirar tempo. essa peruca Mas aqui. sabe por que eu não cortei o cabelo nem a barba? Porque a gente tá muito mais preocupado nas ações da Secretaria de Cultura, né? Exatamente. Executar as atividades. E depois você faz o visual. E aí puxei um Harry Potter, outro e tal. Comecei a ler.
Aí nisso, o meu pai era uma figura muito distante, como a maior parte dos homens do século XX. E meu pai gostava de algumas coisas, tipo Beatles, Elvis. E tinha uma coleção de livros na época que chamava o nome da série era Série por Ele Mesmo, ou Por Eles Mesmos. Então tinha Beatles por Eles Mesmos e tal. Então eu comecei a ler esses livros de não ficção. E aí comecei. Aí a gente frequentava a igreja tinha seus estudos bíblicos e tal. A gente veio de uma família adventista. E que a igreja evangélica tem uma formação, igrejas evangélicas sérias, obviamente, tem uma formação muito sólida de leitura e etc. Então também auxiliou nesse sentido. E ao longo da vida eu comecei a ler, mas de forma esporádica, assim, bem esporádica. Até que com a literatura teve uma questão utilitarista na vida, que com uns 13, 14 anos, né, que é aquela fase, Claudião, que todo mundo é feio, né? Principalmente homem, todo mundo é feio, assim, né? Sem contar as espinhas, né? Sem contar as espinhas. Não, e o pior é que tem gente que não passa dessa fase, né? Mas óbvio que continua feio. Tem gente que não é o nosso caso. Brincadeiras à parte. Mas aí bem utilitarista mesmo, eu percebi que eu não era bonito. Então, o que um cara que não era, pobre, feio, problema na escola, o que eu podia ser? Eu falei, eu podia ser inteligente. Então eu falei, vou começar a ler mais. Aí eu falei, vou ser um utilitarista, eu vou ganhar as pessoas Ganhar da lábia dele, lábia. olha só. E aí eu comecei a utilizar das ferramentas, né? Sim, Assim, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso é verdade. E aí comecei a ler bastante por conta disso. Aí, pra não alongar tanto a história, com 16, 17 anos, já em Maringá, eu trabalhava numa empresa de troca de óleo. Eu trabalho desde os 10 anos, assim. Meu pai tinha uma funilaria lá, ajudava, vendia latinha, arrumei computador e tal. E ninguém pensava em faculdade na nossa família, porque ninguém nunca tinha estado numa faculdade ou tinha um diploma universitário. Então, assim, é a reprodução. Você faz aquilo que você viu seus pais fazendo. De certa forma, até que de alguma outra forma, você tenta romper com esse ciclo. E nesse sentido, eu tive um grande amigo, o William, nós estávamos numa unidade de polo aqui em Maringá, que falou, cara, o que você vai fazer de faculdade? Eu falei, que faculdade? Eu não vou fazer faculdade. Não tem como fazer faculdade. E ele deu uns toques assim, a gente foi pro Gastão Vidigal. E, de repente, por não saber fazer nada, eu falei, eu preciso escolher algum curso. Medicina não sei o que, não, jornalismo, porque eu gostava de falar, gostava de... Já escrevi alguma coisa, né? Gostava de ser engraçado. E... naquele momento, eu comecei a ler mais. Eu falei, preciso melhorar meus hábitos de leitura. Opa, quase caiu. E aí, eu já trabalhava, aí eu comecei a fazer negócios, que eu sou descendente dos árabes, né? Então, turco. Então eu falei, vou começar a comprar livro em sebo, leio e depois eu vendo. Então eu faço dinheiro também. E aí entrou nesse sentido. Aí a gente não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. Mas o negócio prosperou e você já tem as 4 filiais, né? O negócio prosperou, o nome do meu negócio é Livrarias Curitiba. Esse é o resumo da história. Não, brincadeira. Aí, finalizando essa parte, eu fiz o Enem, aí consegui uma bolsa, meia bolsa do Promub, que é o Programa Municipal de Bolsas de Estudo. Aí fui pro Sesumar, paguei metade, eu tinha desconto tinha 50% de desconto. Como eu trabalhava, tem uma história até boa, mas se eu contar eu vou demorar muito. Por que eu saí do meu trabalho? Mas eu fiz uma poupança que eu conseguia me manter por 5 meses sem trabalhar. Eu nunca tinha parado de trabalhar. Aí eu me mantive por 5 meses. Em 5 meses eu ficava o dia todo na biblioteca da faculdade. Porque eu pensava assim, eu venho de lugar nenhum, minha família não tem sobrenome de ninguém e ninguém me indica pra nada. Então assim, ou eu supero esse pessoal na capacidade, na inteligência, ou não tem espaço. E aí, depois de 5 meses eu consegui um estágio, e aí na faculdade, estágio na comunicação, né, de jornalismo, e aí as coisas andaram. Fui mandado embora depois de um mês do estágio por causa de uma crônica? Fui! Mas tirando isso... E aí a literatura entrou, digamos assim, na minha vida. Mas tá publicado. Tá publicado. Resumi. Tá publicado. Isso tá resumido, né? Maravilha, meus amigos. Bom, na visão de vocês, quais foram as principais influências assim para vocês atuarem na área de vocês? Quem, no teu caso, você diria que foi o seu pai, no seu caso, né? Meu pai. E dentro da literatura, uma coisa vai puxando a outra, sabe? Né? Então, quando eu comecei a escrever e comecei a publicar, eu já comecei a fazer contatos com prestadores de serviços editoriais, né? E quando eu estava só nos meus livros, eu ia muito em Bienais de São Paulo. Legal. Eu não gostava de Bienal de Rio, era São Paulo. Não sei porque eu gosto de São Paulo.
E Bienal de São Paulo é outra Não, coisa, né? É fantástico, no É muito Ibirapuera bom. e tal, Então, antes da editora, até abri a editora em 2015, antes da editora, acho que as 5 últimas bienais eu fui em todas, né? Tá. Então eu fiquei o quê? 10 anos, cada 2 anos, Tava lá. ia para São Paulo. E eu pegava muito contato, né? Capista, diagramador, pessoal de catalogação, outros editores, trocava muito figurinhas entre gente, né? Sim, sim. Tinha palestras também. Mas eu pensava que tudo seria para os meus livros. Eu nunca pensei em fazer trabalho de editoração comercialmente falando, né? Se alguém falasse para mim, você vai acabar a sua vida editorando livro né, numa sala comercial, Você não acredita. eu falava, você tá louco, né? Tá louco, né? E esses contatos e os meus livros, até o 4º livro, eu fiz em editoras de São Paulo, né? Eu sempre tinha muito problema com a editora, porque eu sou bem assim, chatinha, né? Eu brigava pelas capas que eu queria. Eu telefonava, ficava horas e horas no telefone com o capista ou com o designer lá deles. Eu quero assim, assim, assim. Dona Ângela, mas isso não vai vender. Isso não é comercial. Eu não interessa, o livro é meu. Eu quero fazer o livro que Claro. eu quero. Né? Aquele livro Palavras Pedem Passagem, até hoje eu dou risada daquela capa, mas eu fiz do jeito que eu queria. E o filho da mãe disse que eu não ia vender. Olha aqui quantos que eu vendi nessa frente. Não, então, 10 anos tem depois. história pra contar. Tira uma foto e manda pra ele. Isso, Eu vou aqui, mandar, animal. Quando chegou no meu 5º livro, eu falei assim, quer saber? Eu não vou mais sofrer em mão de editora, não. Eu vou abrir uma editora para fazer os meus. Que foi onde eu fui na Biblioteca Nacional e deu tudo isso. Que maravilha. Né? E comecei a fazer os meus. Mas aí já tinha Facebook e eu mostrava os meus lá no Facebook. Sim. E por conta dessas idas nas bienais, eu peguei muito cartão de escritor nesse Brasil inteiro. Eu acho que no meu Facebook eu devo ter de 800 a 1.000 escritores do Brasil, se não tiver mais, né? Aí eu mostrava os livros lá, os que eu fazia. Quem fez para a senhora? Eu. Ah, faz para mim? Aí Começou como assim, aí, tá né? vendo? E aí comecei a fazer para uma, para outra de graça, mas eu vi que aquilo dava um trabalho. Nossa, não, tem Pensa que no cobrar, trabalho. tem que ser Eu falei, quer recompensado. saber? Eu não vou ficar fazendo isso de graça, não. É o tempo que vai. É uma trabalheira danada, é corrigir texto. Sim. É chegar num consenso com o autor, modelo de capa. Eu já tinha lá os meus contatos de capista, meus contatos de diagramador, né? Sabia todo o processo, todas as etapas. Mas eu falei, vou abrir um negócio disso aí. Tô à toa mesmo, vou abrir, né? Mas aí, eu abri editora, eu não tinha aposentado do Estado ainda. Porque eu abri para experimentar, né? Sim. Então, em 2015, eu ainda trabalhava meio período, dava aula meio período. Eu entrava às 7h30, né? Saía 11h30, 15 para meio-dia. Ia para casa, almoçava. Aí eu pegava à tarde, né? Serviço da editora e até a hora que eu aguentasse. Primeiro ano deu pouco movimento, segundo ano melhorou um pouquinho. No 3º ano, se eu não aposentasse, eu não ia dar conta. Então foi assim, né? Que bom, graças a Aí Deus. já. Né? Que bom, maravilha, maravilha. É. E as suas influências, meu influenciador analógico? Gostei dessa camisa, Isso cara. aqui foi um presente do Paulinho Schoffen, grande artista maringaense. Ah, vou falar dele daqui a pouco. Gente, Vou tá falar daqui conosco a lá pouco. na Secretaria de Cultura, Firme nosso e diretor forte de lá, eventos. Maravilha. Bom, são várias, na verdade, né? Porque, bom, você quer em alguma área específica ou eu falo de modo geral, assim? Não, na literatura que você... Ah, pode ser, mas enfim. Mas pode apontar todas as influências que você tiver. Eu cometi 2 erros na vida, né? Eu fiz 2 faculdades de ciências humanas, né? Eu fiz uma social Mas aplicada, não mas tem eu vi... como ir para exatas. Não tem, não, mas cara. eu É queria uma ter coisa- feito economia, ainda vou fazer economia. Minha mulher queria que eu fosse engenheiro de petróleo. Como, cara? A primeira Deus. conta que o cara fala assim, da compressão do negócio do óleo para não... Foi, como é que fecha essa conta? Não fecha. Melhor não fazer, né? Melhor, não tem como. A coisa mais próxima de exata seria economia, mas também é uma ciência social aplicada. Eu fiz jornalismo e ciências sociais, então eu tenho escritores teóricos, enfim, repórteres dessas áreas que eu admiro muito, assim, o Brasil é um Sim. grande expoente.
Por exemplo, no jornalismo nós trouxemos aqui a Daniela Arbex, que é uma grande jornalista, estava conosco aqui na Flim. Você tem o Caco Barcelos, que agora tem uma série baseada num livro dele, o Rota 66, que também já veio à Flim, que é excelente. Nas ciências sociais, o Brasil é uma referência. Você tem Sueli Carneiro, Jamila Ribeiro, e os clássicos, né? Floresta Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior. Agora, na literatura são vários, assim. Eu admiro toda a safra maringaense que tem publicado. Eu faço mestrado em ciências sociais e meu objeto é a cena literária local. Então, a gente tem mapeado o que tem acontecido aqui. Com certeza, você está com dados fresquíssimos. Isso, mas aí, para não cometer nenhuma deselegância, não vou citar nenhum maringaense para não dar briga com ninguém. Certo, claro. Fica para uma próxima. Agora, de nível de fora de Maringá, e são vários. Dalton Trevisan, o contista Dalton Trevisan, Machado de Assis, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, o próprio Cristóvão Teza, que estava agora aqui na Flim. De literatura internacional, eu gosto muito do norueguês chamado Karl Ove Knausgaard, um cara maravilhoso. Tem uma série chamada Minha Luta, assim, que é espetacular. Também não renego as minhas origens literárias, né? O próprio Harry Potter, né? A J.K. Rowling, que foi fundamental na minha formação de leitor. E eu sempre recomendo para as pessoas que têm interesse em ler qualquer coisa, assim, sem preconceito, sabe? Não, porque... às vezes as pessoas falam para mim, Ângela, que a gente sempre te vejo lendo livro grosso, eu não consigo ler. Aí eu falo assim, olha, não precisa começar por um livro grande ou uma grande história, uma narrativa longa, um romance. Pega um conto, lê um poema, lê uma trova. Cria um hábito nesse sentido. E leia tudo. Leia tudo que for possível, assim. Começa assim, de repente você não fica sem livro na bolsa. Sempre tô com livro na bolsa, ou livro físico ou livro digital. Então, essas são algumas das influências, mas tem várias. Digital não consigo. Não consigo. Não sou muito, não. Nossa, eu fiz um livro, o de Abraços e Cheiros, e eu fiz para trabalhar com meus alunos. Não falei que era meu, sabe? Né? Porque eles tinham preguiça de ler coisas muito longas. Até uma crônica longa ou um conto, eles tinham muita preguiça. Então eu fiz esse de Abraços e Cheiros, que era meia página, uma página e meia, no máximo, assim, as crônicas e contos, sabe? E não sei se desconfigurou a minha foto, ou naquela época eu estava mais gordinha, que eu tô com a cara desse tamanho, assim, na lombada do livro. Desconfigurou, eu tenho certeza que desconfigurou. Aí, muito gentil da sua parte. Daí eu não falei nada que era meu, né? Aí eles leem, não dava risada, aí eu ficava só vendo as reações. Tinha umas crônicas bem engraçadas. Mas é legal isso, umas crônicas bem engraçadas. Quando chegaram lá no final, assim, ô professora, a senhora aqui! É a senhora que fez esse livro. Legal. Mesmo com a carona, assim, reconhecendo. Sabe? É muito gostoso. É gratificante, né? Mas fiz os danadinhos lerem, então leram até bem aquele livro. Que maravilha. Mas são estratégias, né? Eu tenho sobrinhos, né? Não tenho filhos ainda. Tenho sobrinhos que... Eles, desde sempre, nós os incentivamos a ler, né? Então, hoje meu sobrinho, quando vem aqui ficar comigo, a gente vai dar volta em livraria, em sebo, e ele sempre fala assim, eu quero um gibi, eu quero um livro do Homem-Aranha, por exemplo. Aí eu falo assim, não, beleza, mas você vai levar um outro, que é o que você vai mexer nas prateleiras. Você vai mexer nas prateleiras e vai escolher um. E aí ele sempre pega alguma outra coisa. Agora tava lendo o Diário de um Banana. Eu falei pra ele, ele tava acho que no quarto volume. Meu sobrinho tá nesse Diário de um Banana aí. Eles adoram, né? O 12º. São vários. Ainda não abri. Ainda são não vários. Abri. E aí eu falei pra ele que se ele terminasse de ler o quarto, o terceiro, não lembro qual que ele tava, eu dava coleção. Eu dava coleção. Porque... é muito difícil quando perguntam pra gente qual é a importância da literatura. Acho que é difícil você justificar num nível grande, digamos assim. Num volume alto de dados. Mas eu posso dizer como que foi importante para minha vida, você também pode dizer, né? Então, quando a gente incentiva, principalmente por meio do exemplo, é o melhor dos caminhos. Criança, de certa forma, é uma esponja, né? A ciência diz isso até, sei lá, 7, 8 anos. Então, quando eles nos veem lendo, a tendência é que eles reproduzam. A gente é muito chamado para colégio, faculdade, palestras em clubes sociais, tal, não sei o quê. E toda vez pergunto assim, Guga, como é que eu faço meu filho ler? Aí sempre falo assim, mas você lê? Aí o cara fala, não. Aí eu falo, não, tá muito difícil. Então, não tem tem que justamente, é isso que eu sempre toco. Todo programa eu toco isso. Tá aqui o Claudião que não me deixa mentir sozinho, brincadeira. Não tô mentindo, não, tô falando a verdade. Mas todo programa eu bato nessa tecla, falo da importância, da influência da casa. Tipo assim, tem que vir de casa essa influência. Por mais que nós tenhamos
influência por admirar um outro, né? Fala assim, nossa, no meu caso, o Osmar Prado, o Lima Duarte, o Tony Ramos, enfim, o Gerald Thomas, enfim, tantos outros. Tem que, assim, a criança vai se espelhar, como você falou. Ela vai se espelhar, né? Então, se o pai coloca no filho um instrumento para ele começar a dedilhar, ou para ele teclar, ou põe um livro, ou vê que a menina começa a cantar alguma coisa, tal, vou botar ela numa aula de canto, incentiva a criança a ter, ou ver que ela pinta, que ela rabisca e tal, vou começar então botar ela num curso para dar uma técnica para essa criança, porque o que eu também sempre digo, todos nós nascemos artistas. De alguma forma, a criança, se ela pegar aqui, isso aqui, ela vai, não sei o que. Então, ele já está fazendo a parte de direção, dirigindo 2 atores fictícios, ele está dando o texto, ele está marcando a cena, né? Então, ele está fazendo toda essa parte. Aí, numa dessa, ele começa a vestir o personagem, já tá de figurinista, monta o cenário, tá, vai acontecer meio aqui. Então toda criança tem isso. Só conforme a gente vai crescendo, vai perdendo. E se o pai e a mãe, enfim, não continuar estimulando a criança no caminho da arte, qualquer que seja, pode ser a música, pode ser a literatura, a dança, as artes plásticas, o teatro, o cinema, qualquer um, mantém a criança pelo menos na prática, né, do exercício de fazer, de escrever, de pintar, de tocar um instrumento, mesmo que ele não siga a profissão, não tem problema, o contato com a arte é que é importante, com a cultura de alguma forma, né, e isso tem que vir de casa, tem que vir do berço, não do berço, mas pelo menos ter a referência em casa, né? E aí tem uma questão, só para a gente não se alongar tanto, mas é necessário falar, que às vezes as pessoas vêm de uma família, estão numa família como era a nossa. Não tem livro, assim. Então, não, mas tem as eu nunca bibliotecas... tive instrumento em casa, mas sempre, né, gostava de tocar. Por exemplo, quem está em Maringá, na região metropolitana, as bibliotecas públicas estão à disposição. São 6 bibliotecas públicas do município, sem lembrar as das escolas, sem contar as escolas. Então nós temos 140 mil volumes à disposição. Agora que nós chegamos, né, à Secretaria de Cultura, a nossa política pública de descentralização tem acontecido, né? Nós estamos levando ações para os bairros e para os distritos. Então, é ficar ligado na medida do possível. A gente sabe que todo mundo tem lá suas dificuldades. Sim. Mas, pelo menos, quem está em Maringá nesse momento, nós temos tentado assistir de todas as formas possíveis. Sim. Então, fica o recado aí, se você estiver nos ouvindo ou vendo, não tem acesso a livro nem nada, pode procurar as bibliotecas públicas que tem 140 mil volumes lá esperando. É isso aí. O que não falta é opção. De autores maringaenses. De muitos, né? A gente criou a Sala dos Autores, do Autor Maringaense, tem 400 volumes lá para emprestar. Olha aí que maravilha. Sensacional isso daí. E dentro disso que eu comentei agora, o que vocês acham que poderia se planejar nesse sentido para que as artes fossem respeitadas e difundidas? Assim, qual não digo uma política pública, mas o que nós, enquanto artistas, poderíamos fazer para, além de fomentar, mas fidelizar o público? Que ações assim a gente poderia fazer para trazer o povo para acostumar a ir num espetáculo, sabe? Porque parece que fica aquela coisa, quando vem de fora, né? Ai, nossa, vai estar aí, que nem vai estar semana que vem ou na outra, os melhores do mundo. Vou lá. Aí lota o Calil, que faz 2 sessões, não sei o quê. E por que você não valoriza o artista local? Eu sempre falo isso também. Valoriza, respeita, consuma o artista local, sabe? Compra o livro do artista local, compra o quadro do artista local, né? Tem o Danilo Furlan, o Ronis Furquim, a Anja, uma galera, a Majô, enfim... Tem nós já falamos da Yara, do Adriano, isso. Também, o pessoal do Circo Teatro Sem Lona, do Meu Clown, que aliás vieram semana passada aí, o Colavito. Tem uma galera aqui, o William Farias, um beijo meu amigo do Santa Rita Produções. Tem muita gente em Maringá produzindo. Não precisa esperar vir de fora. E ainda você vai pagar um ingresso de R$200 às vezes para ver um cara que aqui você ia pagar muito menos e assistir um espetáculo às vezes melhor até, sabe? Então, sempre consuma, mas aí eu não sei o que a gente precisa fazer para que você abrace a causa. O que a gente podia fazer para que o público fidelizasse com os artistas locais? Que sugestões vocês apontariam? É difícil. Tem aquela coisa do ditado que santo de casa não faz milagre. Tem isso, né? Mas a gente faz milagre, hein? A gente faz. Porque,
Você manter uma editora independente, passar pelo Covid e estar com a porta aberta ainda, Então, eu considero. Claro, uma E super depois fazer vitória. a maior Flim, né? Fazer a maior venda da Flim. Flim. Super Numa vitória. Flim que ninguém acreditava que fosse dar. Todo mundo estava achando que será que vai dar essa Flim. Que teve um espaço É. menor até, porque acho que no Willie Davis foi maior, não foi maior? Depende, só interrompendo No aqui sentido rapidinho. do espaço. Não, se você colocar no horizontal e no vertical do mesmo espaço, a diferença é que a gente levou pro CAC. O CAC tem 3 andares. Uhum. É a mesma Exato. coisa. Todos os andares do CAC, com todas as salas sendo utilizadas para festa literária. Sem contar que nós fizemos no ano passado de forma híbrida e a população gostou muito e muita gente queria que fosse feito no CAC porque as pessoas não conheciam o CAC reformado. Ah, verdade. E para quem era das antigas, tinha a memória afetiva da biblioteca, mas não sabia que era um equipamento de Um cultura. espaço cultural Então foi um com- sucesso nesse sentido, mas não era isso. Mas Responde a maravilha. pergunta, não foge não. Como resolver o Eu problema? acho que o maringaense ele está acostumado com eventos ali no centro, né? Aham. Tem gente que critica, porque é elitizado, só pega. Mas pelo fato de ter o terminal, o pessoal que quiser vir dos bairros, desce ali e vem. A gente É. percebeu que, né, que teve público de Não, a de Flim todas foi, as classes sociais foi um sucesso, ali. é. Teve, Sim, né? sim. Até, inclusive, eu cheguei a ver ônibus de excursão de escola de outras cidades, né? Então isso é muito legal. Então, legal. a Flim ali no centro, porque a Flim começou ali, no centro, né? Lá em 2014, né? E 2019, que foi ali, também foi muito boa, né? E a Flim, ela veio num crescendo, né? Aí, de repente, a Covid, né? Aham. As duas versões online, foi difícil. A gente reconhece o mérito, né? De terem feito a secretaria. Não, vamos fazer, porque, né, mesmo que seja Não online... pode perder, não pode pode, perder. tem que ser feita a Flim. Então tá. Foi, né, interessante, mas em termos de venda, a gente não vende nada Sim. online, muito difícil, né? E o ano passado eu já vendi um pouquinho, mas o ano passado eu vendi 100 e poucos livros. Vendi acho que 2.000 e poucos reais, né? Para 552. Então, isso que eu ia falar agora. E o Então, balanço da na Flim? hora que eu fechei, eu fiquei 2 dias para fechar, na segunda e na terça, esse balanço. Nossa, que legal. Eu olhei assim e falei, meu Deus, eu nunca fiz isso em Flim nenhuma. Ah, salva de Nenhuma. palmas aí, né? Nem 5.000 em Flim eu fiz. Quanto mais, quase 11. Quase 11, Né? né? Que maravilha. E o que eu posso dizer de um evento desse? E teve público, e teve muito público, né? E o mais impressionante, para mim foi surpresa, foi o primeiro dia. Porque foi um feriado, né? Eu pensei assim, o povo vai no cemitério. É, verdade. Tava tempo chuvoso. Verdade. De repente, você vai visitar lá 2, 3 túmulos lá e é tudo longe um do outro. Aham. Falei, esse pessoal vai chegar em casa cansado, vai dormir. Né? Vai dar ninguém aqui não. Que E engana, eu né? nem tinha arrumado o stand direito. A gente tropeçou no meio de caixa, no meio de organização. Nossa Senhora, quando eu vi aquela jantarada, eu falei, misericórdia. No primeiro dia eu já vi que eu ia arrebentar o negócio. ali, Legal, sabe? né? Foi ótimo. E aí, no segundo dia, eu falei, não, agora eu tenho que arrumar minhas prateleiras. Mas o que eu tô curioso pra ouvir a Tá bom. resposta da... Como é que a gente resolve a Como questão? é que a gente resolve? Eu acho assim, facilitar o acesso também, né? Facilitar que o evento seja no local, que venham públicos diversos. E fazer o que o Vitor está dizendo, que a SEMUC está fazendo, a prefeitura está fazendo. De levar no bairro, né? cultura para os bairros. Eu acho isso interessante Isso também. é importantíssimo. Sim. É porque Entendeu? aqui a gente tem o quê? O Barracão, o Calil, o Reviver e o do Alvorada. Eu gosto muito daquele teatrinho do Alvorada. Seria muito legal se aquilo ali fosse mais ativo. E que é um espaço descentralizado. Tá lá no Alvorada, né? Então pegaria, de repente, o pessoal do Guaiapó, do Oasis, do Alvorada, do Ebenezer e tal, entendeu? Seria muito legal, porque ali tem o palco e o público, mas não tem a estrutura de som, de luz, esse tipo de coisa. Eu vi ali como que não seria um concerto? Como que a gente chama quando é um violonista sozinho lá? Recital? Um recital. Um recital, um cara, um violão, tal, sozinho. Acho que era até um argentino, se não me engano, magnífico. Foi muito legal. E pra mim, acho que a poltrona mais confortável de todos é o de lá, do Alvorada. É o mais confortável pro público.
É eu pena gosto que ali... daquele auditório também, É muito eu bom, gosto. é muito Eu bom. gosto, a partir do ano que vem, se der tudo certo, ele tá fechado agora, que nós estamos reformando a biblioteca certo. e uma parte ali da Casa da Cultura, então Aham. teve que ser fechado. Aham. Agora, eu queria dar um pitaco nessa Claro, questão por aí, favor. que é a seguinte... Do descentralizar, né? Que... É, Exato. não só de como levar mais público, eu acho que antes da resposta a gente tem que ver o que é a causa da febre. Historicamente o Brasil se coloca à margem, né? Ou ele está à margem, ele está na periferia do capitalismo, na periferia da produção artístico-cultural, embora seja riquíssimo Sim. e com suas linguagens, culturas populares e afins. Portanto, nós reproduzimos aquilo que a gente vê de fora, né? Normalmente no nosso Spotify, o tocador, nossos players online, nós ouvimos muito mais música estrangeira. A banda nacional faz show para 5 mil pessoas, aí vem uma banda de fora, é um estádio, 20, 40 mil pessoas. 65 mil, Então, acho que isso já diz muito. Então, Sim. a gente vai reproduzindo em escala, né? Então, nós preferimos ver o pessoal de São Paulo, aí quem vive em São Paulo prefere ver quem vem do Rio de Janeiro, quem é do Rio prefere quem vem de Nova York, tipo e assim isso. sucessivamente. Verdade. O que a gente tem feito enquanto Secretaria de Cultura, aí em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, Legal. nós temos feito também diálogos setoriais, fórum de cultura, para Sim, discutir com a classe, verdade, né? aham. Uma gestão extremamente democrática, gente. Isso a gente precisa reconhecer. Tentar entender quais são os anseios da classe, entender, ouvir sugestões também e tentar criar uma agenda permanente. Então, nós Certo. permanecer com os editais, permanecer com uma Flim, mesmo que na época online, melhor não cortar, melhor manter para criar isso com o público. E nós modificamos também as estratégias de comunicação. Hoje, pode fazer o teste quem quiser. Todos os dias a Secretaria de Cultura está no noticiário. Rádio, TV, impresso, internet. Um ou outro veículo todos os dias. Isso você começa a criar um hábito das pessoas de ouvir falar sempre. Nós, então, nos aproximamos com a imprensa de Maringá. Nós também modificamos a estratégia de comunicação nas redes sociais. Então, quando a gente chegou à secretaria, não que seja o melhor dos parâmetros, mas diz muito. Nós pegamos o Instagram ali com 2 mil, 3 mil seguidores. E em 10 meses nós chegamos a 10 mil, assim. De forma orgânica. Então, você modifica. Nós trouxemos parceiros de iniciativa privada também para trabalhar conosco. O Eurogarden é um patrocinador da Secretaria de Cultura. Legal. Nós fizemos um chamamento público e eles investiram R$120 mil com um telão de 20 metros de altura e um projetor. Então, o cinema céu aberto hoje não tem uma cidade no Brasil que tem Que aquilo. legal. Maravilha. Então, nós levamos para bairros e as pessoas acabam vendo. Sim. Quando vão ter atividades descentralizadas, nós vamos lá, fazemos distribuição de papelzinho, mandamos carro de som. A gente tenta criar uma estratégia grande de comunicação. E isso, de alguma forma, dá resultado. As pessoas precisam ficar sabendo. Tem a outra ponta, que é a do artista, que é a seguinte. Na medida do possível, lembrar que é necessário criar, é necessário inovar, é necessário trabalhar também na divulgação. É aquilo que eu falei da Ângela. Talvez, se ela tivesse ficado sozinha, quietinha. Eu fiquei na frente todos os dias. A Ângela tá aqui conversando o tempo todo. Alguém tá olhando, ela fala assim, você quer Você quer uma camiseta? Vê essa camiseta aqui? Nisso, ela faz a venda. Então, entende? Tem esse interesse também em cuidar do próprio trabalho. Claro. E aí, uma outra questão que a gente tem feito agora, que daí, se der tudo certo, vai ser... Não digo que a solução final dará, mas é a seguinte. Pela primeira vez na história, nós estamos fazendo o diagnóstico da cultura. Sim. Tá no Plano Municipal de Cultura, no pedido do Conselho, Eu mandei lá. Nós chegamos e falamos, vamos fazer. Estamos fazendo agora, estamos na coleta de dados, né? Foram contratados pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá. E, num primeiro momento, era a coleta de informações dos artistas. O segundo momento era de agentes culturais e empresas. E o terceiro momento é o que a gente chama do survey, da pesquisa de rua. Então, pesquisadores da universidade foram para... Eles dividiram a cidade em 28 regiões, eu acho, algo assim. Ou seis regiões que equivaliam a 28, não lembro agora. Para entrevistar 600 e tantas pessoas. Fizeram um método estatístico, foram ouvir as pessoas na rua mesmo. E aí elas vão dizer... você acha que falta cultura, falta programa cultural no seu bairro, sim ou não? Quanto tempo você consome arte por semana? Se você recebesse um livro, você leria? Então tem as perguntas assim, para ao final a gente diagnosticar. Certo. Porque a gente tem que saber de fato o que falta. Às vezes, só para dar um exemplo, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, se a gente desse livro para todo mundo ia ler. Talvez não. Se a pessoa não foi construída antes para fazer leitura, ela não vai ler. Sim. Significa que se você também, às vezes, só levar a ação para o bairro, talvez a pessoa não vá assistir. Sim. Então, a ideia do diagnóstico é tentar dar encaminhamentos. Aproveitando, então, já que nós estamos falando aí de programas culturais para a população, deixa eu passar a agenda da semana para vocês saberem aí.
Ó, já aconteceu, né, a estreia no dia 4, mas hoje tem ainda, hoje é dia 10. Tá aí Eleonora ou A Corrida pelo Fim, que é da galera do Teatro do Alvorecer. Um abração a todos aí, Matheus Mosqueta, Douglas Code, o Lucas Zago, que já veio aqui também, o Vinícius de Brito, toda a galera que tá aí no espetáculo. Então, hoje no Barracão e depois semana que vem, 16, 17 e 18, no Espaço Sola Gasta, que é um espaço novo também que está acontecendo. E esse espetáculo foi produzido com o Aniceto Mate, que é outro meio de fomento à cultura que a prefeitura viabiliza aí a arte para a população, facilitando que o artista produza seu produto e possa então levar para o público grátis, gente, não perca, tem opção, sabe? Então vamos lá. Então, mais uma vez, parabéns à Secretaria de Cultura por isso também. Queria parabenizar o pessoal do Teatro do Alvorecer. Não fui assistir ainda, até falei com a Rachel hoje. A agenda não permite. Depois aqui eu tenho uma outra agenda. É ela que tá produzindo, né? Um beijo também, um beijo pra ela. Grande Rachel Coelho. Sensacional. Mas semana que vem a gente vai lá no Sola Gasta assistir. Semana que vem eu reservei a agenda lá. Eu vi foto deles, maquiagem, cenário, muito legal, gente. Parabéns. Parabéns, muito pessoal. Legal. E não desistam, hein? Vamos nessa. Aí tem amanhã... show da Viviane Foz fazendo Marisa Monte. Grande artista também. Né? Também no Teatro Barracão. Só que esse não é grátis, mas, galera, não tem o que fala assim, é 20 reais. 20 reais você gasta na cantina do colégio. Ninguém, né? O cara pegar um refrigerante, uma coxinha, já deu 15, 17, entendeu? E aí nisso você está consumindo arte, você está consumindo cultura, você está fazendo bem para a alma, sabe? Essa daí é a meia entrada. O espetáculo, o show dela amanhã, 20h30 no Teatro Barracão. A meia R$20, a inteira 40. Mas não percam, até eu imprimi o recadinho dela aqui. Ó, vou até ler o que ela mandou aqui, ó. Tá no verso aqui que ela colocou. Ó lá. Vem cantar com a gente na próxima sexta, no caso amanhã, vou fazer um super especial Marisa Monte no Teatro Barracão. No repertório estarão canções que marcaram a carreira dessa grande artista brasileira. Vem cantar com a gente nesse show que estamos preparando com muito carinho para vocês. Com certeza é feito com muito carinho. Ó, então você pode adquirir os ingressos no Closet Club, pelo Simpla ou diretamente com a Viviane Foz. Beleza? Então não percam, hein? Aí se você assistir amanhã Marisa Monte, depois de amanhã, só reforçar uma outra coisa. O show dela tem esses patrocínios. Ó, Sarandi Tratores, enfim, apoio dessa galera. É muito importante para o artista, você empresário, você que tem interesse em fomentar a cultura também. Como é que eu faço participar de um projeto? Todos estão sempre de portas abertas, né? De repente, procura a Ângela, fala, como é que eu poderia ajudar aí você a editar mais, imprimir mais livros, lançar mais, como é que faz? Entra em contato direto com o artista, com o produtor, com o diretor, com uma companhia de teatro, com a galera do circo, sempre a galera vai te acolher e é muito especial, é gratificante para o artista ver esse tanto de apoio, porque é quando o empresário mostra que confia no trabalho. Então, Viviane Foz é uma grande, parabéns, um beijo, sucesso amanhã. E aí, no dia 11, amanhã você vai ver Marisa Monte e depois de amanhã, Paulinho Schoffen com Caetano. Então você vai ver Marisa num dia e Caetano no outro. Olha que beleza. Desculpa aí, né? Mais o quê? Desculpa aí. O dele vai ser lá no Água Doce, né? No Pub Água Doce, Pub Cultural, às 21 horas, R$30, reserva de mesa para 4 pessoas. Cara, o que se faz com R$30? É o que eu falei. Aí você vai na coxinha, paga coxinha para 2 pessoas. Cara, eu fui comprar uma vez um croissant pra minha mulher, um cafezinho, croissant já deu 20. Eu falei, que isso, cara? Só o croissant é 9,50, se comprar um perão pra mim já é 18,50. Já lascou, já. Não tem, não dá, gente. Então, consome cultura, é um negócio que vai fazer bem pra sua alma. Você ouvir lá aquelas músicas, principalmente aquelas que marcaram a época, você vai te trazer memórias afetivas, é muito bom, gente. É muito bom. E depois você tem a oportunidade de bater um papo com o artista, tá bom? Não perca, vai lá, dia 12, Paulinho Schoffen, parabéns, amigo, toca pra frente, vamos nessa. Grande Paulinho. Grande Paulinho, um abração.
E esse aqui, um espetáculo que tá pra semana que vem, dia 16. É que como é na quarta, né? Nosso programa é de quinta, eles já terão feito a apresentação deles. É uma galera que tá vindo do Rio com o espetáculo Lia, premiadíssimo. Ó, ganhou prêmio em 4 festivais. Num ganhou como melhor espetáculo, ó, outro também melhor espetáculo, um terceiro também melhor espetáculo. No quarto ganhou prêmio de melhor texto, melhor ator e melhor monólogo. Então, esse rapaz, Hugo de Andrade, ó, o texto e o ator é ele. Direção Tárila Laranjeira, dia 16 de novembro, quarta-feira, às 20 horas, no Reviver Magó. Então, os ingressos são pelo Simpla, tá? Então, Maringá tem uma cultura muito forte acontecendo, gente. Consome, vai lá, não perca tempo. Opa, aqui aí depois já pulei para os aniversariantes. Eu vou, antes de cair nos aniversariantes, eu vou voltar ao assunto aqui com os meus amigos. Vamos lá, gente. Outra coisa que eu sempre digo também é que não tem idade para arte, né? Você tem. Eu digo isso por quê? Porque, por exemplo, teve uma senhora que era avó de uns amigos meus, falou assim: nossa, sempre tive vontade de dançar balé, não sei o quê. Esperou o marido morrer para poder fazer. Já com idade, sabe? Então esse tipo de coisa. Você tem intenção de aprender um instrumento, começar a dançar, escrever, qualquer coisa. Não tem idade, sabe? Sempre quis fazer um curso de teatro. Se joga, vai fazer, né? Então, além de vir dessa questão de casa, acho que tem muito da alma da pessoa pedir, para estar clamando: nossa, eu quero fazer, não consigo fazer, viver sem fazer, né? Como que vocês enxergam esse tipo de coisa que a pessoa que quer e de repente não alcança por conta de uma influência de quem ela tanto gosta e que tá de repente dando aquela brecada, né? Mas eu acho que aí a pessoa tem que acreditar nela, né? Uhum. Por exemplo, se eu fosse começar a editar lá com 60 anos e falasse: não vai dar certo, vai dar muito trabalho, vou deixar isso, vou viajar. Não, eu acho que quando você tem um propósito, você foca naquilo e você fala: eu vou fazer, a coisa acontece. Sim. Né? Você tem que estar determinado para aquilo, né? Porque se a pessoa titubear, vai fazer outra coisa. Porque o tempo passa, atropela a gente, né? Então, e vai ficando para trás, né? Eu acho assim: ou você quer, né? Verdade, né? Então a coisa sai. Queria mostrar aqui pro Vitinho. Sim, vamos pro balanço da Flim. Como é que foi? 75 livros essa pessoa de Sarandi vendeu. Sarandi. O nome do autor você não tem? Cida Bezerra. Cida Bezerra de Sarandi. Parabéns. Eu acho que eu até já te apresentei ela. Parabéns. Essa senhora era zeladora de escola. Olha isso. Era zeladora. Fantástico. Aí ela via os professores darem aula: eu quero ser professora. Foi estudar, estudou, conseguiu. Depois, trabalhando como professora, tinha lá os livros, né, da escola, né, aqueles que normalmente a escola compra, o Estado manda, enfim. Sim. Ela: não, eu quero criar meus livros. Foi fazer os livros dela, entendeu? Hoje a Cida tem 7 livros publicados. 7? Né? 7 livros publicados. Parabéns. Desses 7, Cida, 4 parabéns. comigo. Olha isso. 4 comigo. Então a felicidade tudo, da Cida também é a felicidade da Ângela, né? E acho que de todos nós, porque parece que dá justamente essa centelha da crença. Né? Você fala assim: acredita, vai. E responde essa pergunta que você fez. Né? Responde assim ela embaixo. Hoje é professora e escritora, e ela veio na Flim, ela trouxe 30 alunos da escola de onde ela era zeladora. Os professores trouxeram esses alunos. Que maravilha. Ela contou história, ela autografou e entregou o livro de graça para esses alunos. E está convidada a vir contar a história aqui também. Opa, pode deixar que eu passo contato dela. Muito legal. Muito boa. Os livros dela, a maioria trabalha uma questão da inclusão, da diversidade. Ela tem a ovelhinha vermelha, que é diferente das outras ovelhinhas. Ai, que legal. Sabe? Tem um livro que eu acho raríssimo, que ela fala assim de forma muito sutil sobre abuso sexual. Tá. Né? Que até foi uma encomenda de conselho tutelar lá de Sarandi, porque estava tendo muitos casos. Então é uma pessoa assim, sabe? E o trabalho dela é de formiguinha também, né? Mas eu faço gosto de divulgar não só a Cida, mas tantos outros escritores que não tem ninguém ali naquele stand que
que tenha acesso à grande mídia, Sim. são todos iniciantes, Sim. né? Independentes, talentosos, né? e talentosos. E talentosos, Então, principalmente. se alguém não der vez e voz para esse povo, eu abro as portas mesmo da editora, porque É isso que e o que eu puder fazer para ajudar, eu não cobro comissão sobre venda. Eu ganhei alguma coisa disso aqui, dos livros meus que eu vendi e dos livros que são da editora, Da que a editora editora. compra para revender. Uhum. Alguns, né? Mas o resto aqui já passei tudo isso aqui em Pix. Que maravilha. Né? E é isso que eu Então- digo, assim, fomenta o interesse em consumir o artista local, Sim. valoriza ele, porque, putz, é o que nós precisamos. Gente, tá ficando de novo apertado o tempo, não vou conseguir falar dos aniversariantes da semana, semana que vem a gente fala, mas ó, pra gente finalizar aqui, eu gostaria que vocês citassem, assim, uma música, um livro ou uma peça que vocês acreditam que retrataria o nosso país atualmente. Vocês lembram? Fala aí, Vitinho, porque eu, ultimamente, eu não vou em teatro, eu não vou em show, é só editora. Não, 24 tem. horas. Mais um livro assim que você acha que nossa, o que vocês recomendariam para Não, pra interpretar o Brasil atualmente, tem um filme do Glauber Rocha chamado Terra em Transe. Terra em Transe? Terra em Transe, um marco do cinema novo, acho que diz muito sobre. Aham. Acho que Vidas Secas do Graciliano Ramos também fala um pouco sobre o que é o Brasil real. E uma música... Tem uma música chamada Ponto de Lança do Rincon Sapiência. É um cantor de hip hop que eu gosto muito. Fica aí. Quem Fica quiser aprender o aí, ó, Brasil, fica aí a dica pode pra- ouvir o Rincon Sapiência. Legal. E o que vocês indicariam pra gente encerrar para quem quer começar a ler alguma coisa, pegar o gosto pela leitura, como foi o seu caso com Harry Potter, o meu caso foi com Shakespeare, com Sonho de Uma Noite de Verão. começou Olha alto aí. Não, só, mas é olha porque. só. Não, mas na sexta série, que foi que eu peguei esse livro, não tinha biblioteca na escola, aí iam começar uma biblioteca, e daí eu fui lá para conhecer e tal, mas sempre tive preguiça de ler. E quando eu peguei Sonho de uma Noite de Verão, eu podia ficar uma semana com o livro, rapaz, li 3 vezes naquela semana e ria. Que maravilha. Então, para mim, foi o debutar da literatura foi com o Shakespeare. Alto nível. Né? E daí eu gostei da métrica, né? Porque é aquela de 10 em 10, de 8 em 8 e tal. Eu falei, nossa. E o que vocês sugeririam para essa molecada de hoje, ou mesmo para alguém que já tem mais idade, que não tem o hábito, mas gostaria de começar? Um que eu acho simples, que eu gosto, é aquele Quem Mexeu no Meu Queijo. Porque ele tem letras grandes, é figura e tal, em 100 páginas você lê rapidinho. E também toca uma coisa muito individual, assim, que mostram 4 tipos de personalidades e a pessoa vai se identificar com o livro, batata. Mas o que vocês... Eu acho difícil indicar, porque o Vitor estava dizendo, né, do sobrinho, que ele deixa ele lá livre e ele vai e ele escolhe o Diário de Banana. Certo. Às vezes eu indico alguma coisa assim e depois eu vejo que a pessoa não gostou, né? Outros já morreram de gargalhar com aquele livro ali. Entendi. E se não cai naquilo que a pessoa... Tem molecada que gosta de histórias de terror, tem um monte. Sim, Stephen né? King, né, e É, tal. no stand mesmo, procuraram. Eu não tenho nada, né? O que eu tinha lá para adolescente? Eu tenho muito pouca coisa de adolescente, mas graças a Deus o André me salvou, né? Eu tenho lá o Conselhos de um Alienígena, Que legal. que vendeu 50 exemplares, né? E eu tenho uma menina do Espírito Santo que tem uma historinha bem assim. Gostei aguinha desse com título, açúcar, Conselho né? de um Alienígena. Bem assim. Interessante o livro do André. Eu vou dar uma interessante. lida. E vendeu bem até essa, mas eu tenho muito pouco livro para adolescente. Não, né? tá certo. Eu indicaria o seguinte, vê o assunto que você gosta, procura na internet, nas bibliotecas ou numa livraria e vai pela recomendação do que tiver ali. Acho que esse é o caminho. Você gosta de coisa religiosa? Então procura, vai. Você tem padre, tem pastor, tem teólogo. Você gosta de coisa mais artística? Tem também. Gosta Certo. de música? Gosta de uma banda? Uhum. Vai ler a biografia da banda. Então acho que tem legal. esses caminhos. Eu concordo com o Ângelo. Já indiquei muito livro. Pra quem vai começar, assim, quer ler alguma coisa, normalmente os livros que eu indico a pessoa nunca gosta. São livros que eu todo também. mundo se diverte. Sim. Nossa, então assim, acho que é melhor a pessoa pegar por afinidade, ver o Sim. que gosta e vai atrás. Faz sentido. Aquele Legal. livro do Chico é o... O Imaginário de Francisco Isso, Pinheiro. isso. Maravilhoso. Tinha uma menina, mas acho que ela devia ter uns 10 anos, se muito, né? E ela ficou encantada com o livro. E acho que a mãe achou meio caro, não sei. E saiu com ela para ver se distrair. Acho que andou a flia inteira.
E voltou ali e ela fez a mãe comprar o livro. Que maravilha, Né? Chico Pereira, Então, nosso diretor. Eu não sei, nosso eu superintendente. acho assim, né? Teatro é específico. Mas ela, de repente, Sim. né, gostou. Abração não pro é? Chiquinho também. Eu não, jamais indicaria um livro de teatro para uma criança daquela idade. Só Eu se for ia o Guga, indicar- que ele é o... Eu o ia Shakespeare, indicar né? alguma coisa mais leve. Assim. Não que eu acho teatro pesado assim. Mas eu imaginei que ela fosse gostar, sei lá, do Diário do Banana. Sim, né? sim. Mas a menina ficou encantada com o livro do Chico. Que legal. Eu fiquei olhando aquilo assim e falei, não acredito. Eu gosto de ver esses lances, sabe? Sim, com Eu certeza, gosto. que tem história pra Eu contar, amo né? a Flinho, gente. Quer me ver feliz é estar no meio de uma feira de livro. Gente, apesar da nossa felicidade aqui, eu agradeço mais uma vez, meus amigos, vocês disponibilizarem um tempinho pra gente bater esse papo. Foi um prazer enorme, foi uma satisfação. Muito obrigado, sou extremamente grato por ter vocês como no meu círculo de amizades. Mas eu queria dedicar esse programa também à memória da Gal Costa, outra grande que nós perdemos ontem, bem como o Rolando Boldrin também. 2 grandes nomes da cultura nacional que farão muita falta. E ela Obrigado. veio despedir da gente, né? Veio. Na virada cultural. Que É maravilha. mesmo, você mencionou E foi. isso também no grupo, verdade. Ela veio. Então, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Se você quiser ver e rever, vai lá em Google Oliveira, ator e diretor, no meu canal no YouTube. Até quinta semana que vem, 18 horas, não perca, Guardiões das Artes está on. E você que quer anunciar, não perca a oportunidade. Seu logo vai aparecer nesse telão aqui e nós vamos indicar seu telefone, endereço. Entre em contato com o Claudião, comigo, estamos aí, tá bom? Um abração pra galera da Kong Creative também, que é a agência de comunicação aí. Valeu, muito obrigado, até a quinta. Obrigado, meus amigos, um beijo grande a todos. E nos vemos quinta-feira, 18 horas. Saúde, sorte, sucesso, muita arte a todos. Não percam a programação de Maringá, hein? Fica de olho. Um abraço. Você deve acreditar no que é lindo. Pode ir fundo. Isso aqui é viver. Cola seu rosto no meu, vem dançar. Pinga seu nome no breu pra ficar. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção.